Meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia nesse fantástico Jaraguá Tênis Clube, que eu sou fã incondicional, independente de ser a base do Almoçando com a Notícia. Volta e meia, a gente sai, vai fazer lá na loja. Ultimamente a gente tem feito muito ali naquela loja do Passeio Estela Maris, da Algás Conforto, que é para mostrar a aplicação do gás encanado, que antes a gente chamava de gás natural, e é ótimo, mas a base é aqui. De vez em quando a gente faz, uma pessoa vem fazer aqui na minha instituição, eu vou e faço, não tem problema nenhum, mas a base é o Jaraguá Tênis Clube. Esse Jaraguá Tênis Clube, que com essa diretoria que está aí há tanto tempo, o Leonardo Júnior, transformou o clube, que era só um clube de tênis praticamente, num clube excelente, social, grandes festas, um salão climatizado, o único salão climatizado de clube que nós temos aqui. Então, a gente vem fazer o Almoçando com a Notícia aqui com uma tranquilidade absoluta. A única diferença é que o presidente diz assim: rapaz, quando tiver calor, faça lá dentro do salão, eu ligo tudo, fica climatizado. Eu digo, e eu vou perder essa vista que eu tenho em torno, eu vou perder essa alegria de estar junto com a natureza, deixa a turma sofrer um calorzinho, que não tem problema nenhum, não é não, meu amigo Diógenes? Não é, Diógenes? É isso aí. Bom, hoje é o seguinte, hoje eu estou garantido, porque eu estou cercado de advogado por todos os lados, sou uma ilha. Olhe, não tem jeito, não vem com problema para cima de mim não, que eu tenho 8 para escolher. Brinque, não é brincadeira não. Não, vamos começar com o Fernando Falcão. Grande Fernando, tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Você que é candidato à presidência da OAB, não é? Não, na verdade, hoje a gente tem um movimento... Candidato tem um movimento, eu sou advogado... Perfeito, etc, é um movimento que, na verdade, congrega colegas advogados que não se satisfazem, né, com esse estado de inércia de uma missão da OAB atual, e a gente pretende lançar ideias, propostas e, quem sabe, até constituir uma chapa para disputar as eleições. Né? Pode ser que isso aconteça, quem sabe. É verdade, né? É verdade. Tá certo. Nós vamos fingir que acreditamos nisso aí, que não tem chapa, que ninguém aqui quer ser candidato a coisa nenhuma, tá bom. Tá certo, tá tudo bem. Meu amigo Daniel Bravo. Primeiro, meu abraço pro Marcelo, que eu sei que ele não pôde vir, mas junto com você constituiu essa mesa. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Geraldo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite também de estar aqui presente. Que isso. O Daniel, que advogado, atuação na área do direito público e eleitoral, sobretudo eleitoral, meu Deus do céu, quando começa a chegar essa hora do eleitoral, é aí que os dois se viram, que não sei como é que pode. Ainda tem a Gabriela lá em Brasília, né? Gabriela Hollenberg. Maria Cláudia também, que é uma parceira nossa, também tem outros lá que também nos ajudam muito. Você também é advogado? Advogado. Sou advogado? Sou advogado, com hashtag, muito orgulho. Hashtag sou advogado. Você também? Todos nós somos advogados, agora, né? Seja professor, seja advogado, seja procurador. Mas para que esse movimento, se não vai acontecer nada, vocês não vão entrar em nada? Mas o movimento serve para refletir, para os advogados atuais importante isso, é importante. Pensarem que pode ter uma ordem atuante, que uma ordem não é feita só de 3 meses antes de uma gestão, e sim de 3 anos. E quem se dispõe a estar lá na ordem tem que estar de corpo e alma, tem que estar dedicado, disponível para o advogado e querer o melhor para a advocacia e não para si, e sim para todos. Sem dúvida, eu acho que esse é o caminho, não é? E todos vocês, já são quantos vocês no meio desse movimento, hein? Eu não sei nem quantificar, não sei se o Fernando vai ter uma ideia. Você tem ideia, mas... Fernando? Eu diria que algumas centenas, né? Porque nessa fase normalmente se engajam aqueles que gostam mais da militância, da discussão, sem dúvida, né? Sem dúvida. E nós temos colegas que realmente, a advocacia é uma profissão que ocupa muito tempo da gente. E muitos colegas ainda não tiveram o tempo de se engajar. Perfeito. Mas eu posso lhe dizer que o engajamento é muito maior do que a gente imaginou. Mas olha, o Saint-Exupéry dizia que longe é um lugar que não existe, né? Perfeito, às vezes o advogado está longe, mas está engajado. Sim, com certeza. E o engajamento hoje também é nas redes sociais. Lógico. Facebook, Twitter, Instagram. Por todos os lados você hoje tem a chance do engajamento correto. A quantidade de adesões de gente, cada hora que procura, que diz que está também, que adere ao movimento, que faz parte, que tem ideias também, que sugere, são muito grandes. É com isso que é a dificuldade da gente quantificar, mas a quantidade, como o Fernando disse... Não, mas é melhor até não quantificar, que é para ter boas surpresas.
Não é? Exatamente. Tem coisa melhor do que, eita, era tanto, eu pensei que era só tanto, é tanto. Não, é melhor do que dizer, puxa, eu pensei que era tanto, agora é tantinho. Não dá, é melhor não quantificar. Com certeza. Ô, Geraldo, e é interessante perceber que a eleição de OAB é uma eleição que transcende a classe dos advogados. Toda a sociedade se engaja. Mas, lógico. Você não vê isso na eleição do Conselho de Medicina, do Conselho de Perfeito. Engenharia, mas toda a sociedade tem participação, porque reconhece na instituição OAB um importante organismo de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Mas é isso que quando, inclusive, você fez o bate-papo conosco, nós tocamos nesse assunto, eu acho que a sociedade não pode ficar órfã de uma OAB. Perfeito. Não pode. Perfeito. Ela demonstrou em determinadas ocasiões a sua força, a sua garra, a sua vontade de dizer à sociedade, olha, vocês contem conosco, estamos aqui, que ela não pode ficar órfã. Eu acho que é isso. Geraldo, a respeitabilidade da OAB é tão grande, e é isso que a gente busca resgatar, que no auge da ditadura militar, Sobral Pinto batia de frente com os generais do Exército. Com certeza. E ele acabou sendo preservado porque a ditadura, com toda a sua violência, ela enxergava na OAB um organismo digno de respeitabilidade. Então você imagina o quão imponente foi a OAB do passado e o quão omissa e apagada é essa OAB atual. E eu falo, não é só da OAB de Alagoas, não, a OAB nacional também. Nacional, né? Aconteceu isso. Nós estamos passando por uma quadra importantíssima da sociedade brasileira, do cenário político, econômico, nacional, e você não vê uma palavra. A OAB veio agora, recentemente, a divulgar uma carta em que pedia que houvesse consenso, unidade, diálogo. Não é esse o papel institucional da OAB, é de fiscalizar e se exigir que cumpra a lei. Perfeitamente. E para frente. E para frente, E para frente perfeito. quando a luta for uma luta justa. Perfeito. Nós estamos Temos tendo pra... situações de crítica, como vem ocorrendo aí de um exame de ordem que corre o risco de acabar e a OAB simplesmente bota uma nota, não se manifestou, não foi para cima da Câmara dos Deputados, deixou correr a solta. Isso é muito pode complicado. provocar o fim da advocacia no Brasil e a gente não vê o engajamento da OAB enquanto instituição que deve preservar. eu acho, inclusive, que vocês que estão pensando numa OAB modificada, não existe oportunidade melhor do que essa que o país está proporcionando. Perfeito. No sentido, ele está altamente negativo e a positividade de uma OAB junto com outras instituições podem ser muito importantes nesse momento. Sim. E que é preciso também não deixar que as coisas aconteçam. A OAB já contribuiu muito e tem muito a contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. É verdade. Nós estamos recebendo aqui também, que prazer grande sempre, porque eu gosto desse cara, Diógenes Tenório Júnior. E como é que você sabia que era você? Já baixou logo a cabeça agradecendo. E se não fosse ele? Pega o microfone, meu amigo. Tudo bem? Geraldo, é um prazer, uma honra mais uma vez estar nesse programa. E eu jamais teria dúvida, porque eu não vou disputar com meus colegas aqui, mas eu tenho certeza que você gosta muito de mim. Muito. Apenas numa proporção infinitamente menor do que o carinho que eu lhe dedico. Muito mas obrigado, nós temos títulos aí nesse bem-querer. Pode ter certeza que você foi merecedor e tem sido merecedor desse apreço que eu tenho por você. Muito obrigado. Por você, por seu pai, por todo mundo. Você sabe disso. Obrigado, amigo. Meu amigo, me diga aí o que é um engajamento de uma OAB ou não engajamento dela que pode ser profundamente prejudicial para a sociedade. Geraldo, nós vivemos, como já disseram tanto Fernando quanto o Daniel, um momento de muita preocupação para a classe dos advogados, né? A classe dos advogados brasileiros, mas para nós, alagoanos em especial, e a gente tem que ter o olho voltado principalmente para cá, porque é aqui que a gente milita, né? E nós que somos advogados militantes, nós sentimos na pele, diariamente, as dificuldades de que se reveste esse exercício profissional. O que causa para nós não somente um problema no andamento dos nossos processos, mas sobretudo na relação com os nossos clientes, porque no mais das vezes o cliente não percebe, não compreende isso, né? E aí aqueles entraves que naturalmente já decorrem da tramitação processual, que é complicada, que é demorada, tem um aparato judiciário obsoleto, você tem uma série de aspectos que fazem com que isso seja mais difícil, mas a inércia da ordem na defesa das prerrogativas do advogado é que nos chama mais a atenção e que nos preocupa sobremaneira. Você diria que o advogado está desmotivado, de um modo geral? O advogado, eu acho que ele nunca está desmotivado, porque faz parte do exercício da advocacia a vontade férrea de fazer acontecer.
né? O advogado, quando abraça uma causa, ele abraça para resolver. Isso você quer dizer que essa causa do hashtag Sou Advogado está abraçada? Está abraçada, abraçada. Isso eu não tenho dúvida, Era nós preciso sentimos que houvesse isso. um motivo. Era preciso. Muito bem. E daí a grande importância da constituição desse movimento. Muito bem. Desde o primeiro momento, quando eu conversei com Marcelo Brabo, que é um amigo queridíssimo, um mestre que eu tenho, que me ajuda demais no exercício da minha profissão, e que, como poucos, né, veste a camisa do exercício da advocacia, desde o começo, repito, na minha conversa com Marcelo, a gente apontava isso. O como era necessário que houvesse algo que fosse capaz, né, de irmanar todos os advogados militantes, muito importante, né, que estão no fórum, ralando a fivela do cinto ali nos balcões do fórum, porque essa é uma circunstância... Essa expressão, raspando a fivela do cinto nos balcões de fórum, porque, Geraldo, não há como deixar de reconhecer que o advogado que exerce a militância da advocacia, ele tem uma visão dos problemas da classe absolutamente diferente daqueles que são apartados dessa militância. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, e não se trata aqui de considerar determinados setores mais ou menos advogados. Advogados somos todos, claro, né? Claro. Mas o advogado militante, aquele que está lá no dia a dia do fórum, não aquele que está por uma circunstância eventual, pedindo para colegas colocarem o nome dele em procuração, ou entrando em feitos que ele nunca participou e está entrando agora. Às vezes acontece isso, né? Mas aquele que está no dia a dia, que sabe o que é despachar com assessor de juiz, que sabe o que é falar com o escrivão de fórum, que sabe o que é esperar para marcar hora com o magistrado, esse é que está no dia a dia e que sabe qual é a dificuldade do exercício. Perfeito. E veja, essa dificuldade do exercício profissional, que pode parecer à primeira mira apenas um problema que atinge o advogado, não é. Ele atinge a sociedade. Porque a defesa que o advogado está fazendo na sua militância não é a defesa própria sua, nem a defesa da sua profissão. É a defesa do cliente. É a defesa daquele que lhe constituiu. Né? Então, há dificuldade nesse exercício. E esse cliente acredita no advogado porque precisa como acreditar. se um médico fosse. Exatamente. Ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar. Exatamente. E a diferença é que, às vezes, essa crença que o cliente deposita, graças a Deus, em nós, advogados, a relação do advogado com o cliente é uma relação, sobretudo, de confiança. De confiança. O nosso código de ética, inclusive, recomenda que, quando deixar de existir esse vínculo de confiança, o advogado deve renunciar ao mandato. É o caso, por exemplo, do Fernando Falcão, que é criminalista também. Exatamente. Então, não é fácil você manter um elo de confiança com uma pessoa, ainda que seja o seu próprio advogado, e não mentir para ele. Isso. E botar a verdade para que ele possa ser bem defendido. E por aí verdade. vai, E né, muitas Fernando? vezes, desculpe, Diógenes, mas essa confiança ela é quebrada por motivos que o advogado não deu causa. Por exemplo, nós temos processos que se eternizam porque os juízes não dão andamento e o cliente acha que a demora no andamento do processo é do advogado que não tem empenho naquela ação. Então é só um exemplo do que o Diógenes está falando. Então essa também pode ser uma grande luta dos advogados no sentido da agilização dos processos, que é uma grande luta sempre. Na verdade, a grande luta do advogado ela é constituída de uma série de pontos. É verdade. Né? Verdade. A questão da celeridade processual é a que mais clama, porque é a que mais nos causa problema na resposta a ser dada ao cliente. Mas nós temos a defesa das prerrogativas, o respeito à função do advogado, que por mandamento constitucional é uma função essencial à administração da justiça. Né? Nós sabemos que não há hierarquia entre Ministério Público, advocacia e magistratura. A lei prevê isso, né? A norma prescreve isso, mas só nós é que sabemos o quanto, na prática, isso não é levado em consideração. E pasme, não é somente as grandes autoridades, não são somente as grandes autoridades do Poder Judiciário ou do próprio Ministério Público. Né? Nós, no dia a dia, Fernando Falcão, Leonardo Moraes, principalmente que fazem criminal com muita frequência, né? Às vezes você chega no sistema prisional e você tem um agente penitenciário que está convencido de que é mais importante e mais poderoso do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu já me deparei com a situação, no exercício da minha advocacia criminal, de obter um habeas corpus no pleno do Tribunal de Justiça e sair feliz da vida, acompanhado da família, para liberar o meu cliente, o preso, lá, porque eu estava com o habeas corpus assinado pelo desembargador relator, e quando chega lá, o agente penitenciário, não vai ser liberado hoje. Não vai, porque não tem tornozeleira, e aqui ele não poderá ser liberado.
E é nessa hora que o advogado se sente pequenininho, porque tudo que a gente aprendeu nesse momento cai por terra, porque vem os fatos, né, se sobrepondo ao direito. E é nessa hora que, veja bem, que eu individualmente, ou qualquer um dos colegas que aqui estão, seremos sempre pequenos diante do poder estatal investido ali em alguém que não tem a menor noção. Então essa é a grande por isso que eu reforma que precisa preciso, ser feita. é por isso que eu preciso da minha instituição forte. Perfeito. É por isso que eu preciso da ordem forte, né? Porque não adianta que eu tenha 20 anos de advocacia, que o outro tenha 30, ou um colega que está com 6 meses apenas. No momento desse, a fragilidade assola a todos. E a palavra da instituição, a força da ordem, é que tem que acontecer. Quando Daniel Brabo já foi presidente da Comissão de Prerrogativas, né? E eu me recordo que em mais de uma oportunidade eu ligava para Daniel 10 horas da noite, o celular estava ligado, né? Para que a ordem chegasse lá. Não era o Daniel, era a ordem. Você está respondendo a pergunta que eu ia fazer em seguida. A ordem mantém um plantão? Se mantém, eu desconheço. Então, mas seria o caso de Nas manter. vezes em que eu precisei, isso não aconteceu. Mas você não acha que deveria? Mas é imprescindível. É imprescindível. Deixa eu aproveitar o primeiro bloco para apresentar todo mundo. Mas vamos lá, para não perder o fio da meada, fale. Se me permite, só para acrescer, como o Diógenes colocou, tive a grata satisfação. Digo grata porque é um trabalho árduo, mas é um trabalho que gratifica o advogado, principalmente pela oportunidade que me foi dada. Passei durante 2 gestões, 6 anos consecutivos, sendo presidente da Comissão de Prerrogativas. E não tinha hora, não tinha dia. Como o Diógenes bem colocou, às vezes era 10 horas da noite durante a semana, às vezes era no fim de semana. E o advogado, quando precisa, quer que a ordem ali esteja para socorrer. Então, no mesmo exemplo do Diógenes, eu me deparei com algumas situações do advogado na delegacia que não tinha acesso ao seu cliente. Perfeito. Porque simplesmente o agente lá dizia que não iria levar o advogado porque era sábado, porque era domingo, que ele voltasse na segunda. Mas você está tratando de um caso específico onde a ordem não entrou porque não tinha ordem. Exatamente. E o que é que acontece? O que ou a você ordem, falou ou a OAB é combativa, é forte, está ali solícita para atender o pleito do advogado, ou pode ocorrer isso, o advogado ficar órfão, não tem quem lhe socorra. Perfeito. Bom é quando a gente tem uma mesa gostosa como essa de advogados, e evidentemente a gente tem também a ala jovem falando, não é? Laromena, que eu conheço um cara que deve ter uma honra muito grande. Eu conheço um cara que é prefeito de Messias, você conhece já mais ou menos? Esse cara deve se parar de noite em casa e dizer assim, pô, minha filha Lara, puxa vida, ela tá indo longe. Tudo bem, Lara? Tudo bem, Que prazer enorme receber você, viu? O prazer é meu. Como é que você está? Tô bem. Qual é a sua especialidade? Eu estou fazendo pós-graduação em tributário e estou fazendo uns trabalhos voluntários na área previdenciária. Da previdência, mas ela pegou 2 bombas, né? A área previdenciária, que hoje é uma bomba nesse país, não é não? E a outra, a tributária também, que pelo amor de Deus, né? A gente fica até perguntando que culpa temos nós do que fizeram no nosso país e agora nós temos que pagar tostão a tostão por impostos, pois não é? E eu prevaleço assim, na área dessa recuperação de crédito, né? Justamente para tentar desafogar, né? Tanto empresa como prefeitura, para ajudar a manter um equilíbrio. É nisso que eu estou me especializando. Que não é brincadeira. Não é não. Agora, como é que você enxerga, vamos dizer assim, a mão que deveria existir assim, em cima de trabalhos como esse, principalmente de uma advogada jovem, da OAB? Eu acho extremamente omissa, principalmente nessa área previdenciária, entendeu? Porque, assim, é público e notório a quantidade de advogado que, assim, comete crime escancaradamente, entendeu? E a OAB não tem nenhuma ação com relação a isso, não tem palestra para orientar os advogados e os clientes dessa área, que são, na maioria das vezes, são pessoas carentes, né? Sem instrução, sem nada. Então, assim, se não tiver uma pessoa para orientar, uma pessoa de cima, grande, né, que tenha posição, que chame, que conscientize os advogados, né, dos problemas dessa área, de como se comportar com essas pessoas. Tem muita gente que se aproveita, né? Mas você não acha que você pode empunhar uma grande bandeira com isso, de baixo para cima? Acredito, é a voz do sim. advogado jovem dizendo, gente, eu já estou vendo isso, imagine os outros. Eu hoje já tento, assim, eu já publiquei no meu Instagram um texto que teve uma reportagem do Fantástico falando sobre isso, e eu fiz um texto falando sobre isso. Eu falei nas rádios de Messias e de Branquinha sobre os direitos dos clientes de previdenciário, sobre o que o advogado pode e não pode fazer, deve e não deve fazer para orientar, entendeu? Mas a OAB, nesses casos, ela é extremamente omissa.
principalmente no aconselhamento até de nós mesmos, né? De jovens advogados. Vocês vão constituir uma chapa para a próxima eleição. Não é? Quem sabe? Quem né? sabe, pode ser, né? Pode ser que isso venha acontecer. Né? Se porque vier, vocês têm tanta garra e tanta vontade de fazer as coisas que não podem ficar omissos. Não, de jeito também. nenhum. E aí a gente se aproveita do que tem, que são as redes sociais, Instagram, WhatsApp, claro. para poder propagar, notícia. divulgar as nossas opiniões e as nossas ideias. Você sabia que você já é minha convidada para o bate-papo? Eu quero uma advogada jovem lá, falando meia hora sobre esse problema previdenciário. Falo. Pode deixar Anota na agenda, viu, Daniel? Anota. E ainda crescendo um ponto, né, Lara? Você trabalha voluntário, mas aqueles advogados da área previdenciária sofrem para receber os seus honorários e para manter perante o judiciário. E a OAB hoje, simplesmente, ela se omite dessa discussão. Que coisa. Totalmente. Tem um Eu problema tenho sério. muitas amigas, muitos colegas nessa área, né, que falam muito dessa dificuldade com relação aos honorários. Que sempre recebem menos do que deveriam e não tem o apoio da OAB e não tem ajuda de nenhum lado. São eles Isso é por terrível. eles. Isso é terrível. É horrível. Ô, você Geraldo, não conta a Constituição? você mencionou um fato interessante que é importante esclarecer e mostrar como o nosso regramento eleitoral na OAB ele é ultrapassado. Certo. A OAB ela proíbe, ela veta o registro de candidatura de advogado que não tenha pelo menos 5 anos de inscrição. Então, os jovens advogados, na verdade, eles não podem participar do processo eleitoral de uma chapa por expressa vedação Isso quer dizer da que a nossa Lara legislação. Tá nisso. A Lara, na verdade, hoje tem 1 ano, né, Lara? Tem 3. 3 anos de advocacia. Mais 1 ano que infelizmente, ela é uma exercendo. entusiasta do nosso movimento. Ela, eu diria, é a expressão do advogado jovem. É ela que traz pra gente o que é que o advogado jovem precisa. Mas ninguém impede que ela possa prestar uma assessoria ao OAB. Perfeito. E ela já presta essa assessoria a todos nós. Agora, o que eu acho um absurdo é você impedir que um talento desse possa participar Aí eu de uma pergunto a chapa você, como candidato. isso é feito com uma instituição dos advogados. Não tem advogado aí para derrubar isso? Com certeza, mas tem que ser do Conselho Federal, em Brasília. É o Conselho que exige É o Conselho isso? Federal. É? Esse Mas não daí... pode começar uma luta de baixo para cima, não? Sim, com certeza, Agora, é o jovem possível. advogado não pode participar de uma chapa, mas responde a processo tal qual Engraçado, qualquer outro né? advogado. Muito engraçado isso, né, Lara? Como é que você se sente com essa proibição? Excluída, né? Excluída. Eu Que e pena. tantos outros, Mas não porque se eu sinta, acho não. que os jovens são os que Sinta, mais não. têm, né? A ideia, tá coragem, vivenciando, é tudo novo, Mas não sinta, entendeu? não. É tudo São diferente. eles que sentem as maiores dificuldades. Mas veja só, essa não é a única incongruência, E não. não. Tem estímulo. Como conceber que um organismo que se arvora da condição de fiscal da democracia no Brasil não elege diretamente o seu presidente? É verdade. O presidente do Conselho Federal é eleito pelos 81 conselheiros e não pelo voto direto dos 900 mil Eita, advogados. fazer uma bela bandeira também. Por que não eleição direta para presidente do Por que Conselho não? Federal? Isso pode ser bandeira também. Isso é bandeira. É bandeira. Isso, na verdade, tem sido um movimento crescente. Acredito que é um movimento aqui encampado por todos nós, que busca democratizar esse processo de escolha também no Conselho Federal. E é um assunto que foi tratado, inclusive, na eleição passada. Deixa eu né, ver se eu que muitos consigo, deixa defendiam eu ver essa se eu bandeira. consigo apresentar todos no primeiro bloco. Vamos lá. Leonardo Moraes, advogado com atuação na área criminal, professor da Estácio de Sá e do curso ATC Jurídico, primeiro vice-presidente da Acrimal, que é a Associação dos Advogados Criminalistas. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Que boa prazer tarde a enorme todos. ter você aqui comigo, viu? Prazer é meu. Conosco, comigo e com os Com todos telespectadores. nós, com os colegas advogados também, grandes amigos que estão aqui presentes, né? E antes que você me pergunte, eu vou até me adiantar em alguma coisa. Que coisa né? boa. O movimento Sou Advogado, na Enquanto verdade... enquanto ele você não é se adianta, eu chapa, posso pegar mais né? um taquinho aqui desse camarão delicioso. Aproveite, né? Vamos lá. E é o movimento Sou Advogado, ele surgiu, na verdade, da união de vários grupos diferentes, né? Havia a Ordem Era de Todos, havia um chamado grupo do Marcelo Brabo, havia um chamado grupo do Omar Coelho, ao grupo dos procuradores e assim por diante. E por que não se pensar nesses grupos, desses vários grupos, se unir formando um grupo só, mais democrático, um grupo mais heterogêneo, né? Um grupo que contempla advogado jovem, advogado antigo, o concurseiro, o professor, o militante, o ralabucho, aquele que raspa a fivela do cinto Eu achei no balcão, genial dos isso, fóruns. genial. Por que não se unir, né? Então foi através dessa ideia que surgiu o movimento Sou Advogado, no qual nós, como criminalistas, somos entusiastas, né? Só para deixar bem claro que a Acrimal é um ente apartidário, ela não apoia a gestão nenhuma por questão estatutária, né? Mas nada impede que os advogados criminalistas em bloco ou individualmente queiram apoiar uma chapa, um movimento. Claro. Né? Agora iniciou-se então um movimento que é o Sou Advogado, de forma que os criminalistas estão aqui
de braços abertos, abraçando o movimento, porque a sua carta de princípios, os seus propósitos coadunam sim com o advogado militante e o advogado concurseiro, professor. Mas e eu assim, achei muito e assim por interessante você colocar logo nas suas primeiras palavras a posição da Acribal enquanto instituição. Isso mostra, primeiro, transparência, segundo, seriedade. Como advogado, eles podem apoiar. Agora, como associação, não. Porque como associação, todos têm que estar de braços abertos para todos. Isso, esse apoio Muito é feito bom, de forma individual e em grupo muito que é bom. feito, né? Para não usar uma associação para fins políticos, Claro, né? Isso que a gente claro. sempre afastou, né? Mas o grupo realmente, ele está apoiando muito o movimento Sou Advogado, né? Que é um movimento que surgiu, quem sabe um dia forma uma chapa, né? Ninguém sabe, o dia de amanhã, né? Através dos nossos líderes aqui, o Fernando Falcão e o Luciano Almeida, nada impede que isso aconteça, né? O que eu vejo é o seguinte, a impressão que eu tenho na advocacia alagoana, né? As associações elas surgem geralmente quando existe a omissão de algum órgão. Se o órgão é completo, a associação não vai existir. Para que exista uma associação se o nosso órgão, que é a nossa mãe, cuida da gente? Então, às vezes, a associação ela acontece porque há um vácuo, né, que é deixado por Muito conta da bom. nossa mãe, que seria aqui da própria OAB. O que se percebe na própria advocacia criminal é que existem advogados, como esse ano teve, 3 advogados aqui em Alagoas que foram presos. E foram presos por crimes que não praticaram. Há pouco tempo atrás, um grupo de advogados por crimes que não cometeram. Que não cometeram. Não cometeram, né? Ok. O que a lei, ela satisfaz com indício de autoria e provas quase zero para que haja uma prisão Olha, preventiva. esse assunto que eu acho interessantíssimo, entendeu? E eu queria deixar isso claro ali para o meu telespectador. 3 advogados que foram presos, advogados, por crimes que não cometeram. Para que você inicie o segundo bloco logo após os comerciais. Certo. Tá certo? Ótimo, Ok? tá bem. Tá bem. Então vamos lá, gente. Lembrando a vocês da Teto e da Rava, que tem um empreendimento magnífico em Riacho Doce, chamado Riacho Doce Beach Residence, que é espetacular. 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Apartamento para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para veranista, para investidor, para tudo que você quiser. Agora, tudo voltado para o mar, com um sistema de saneamento básico próprio. Fantástico, vai lá conhecer, porque realmente vale a pena. E não entra nesses financiamentos que existem por aí, normais, não. É o sistema condominial. Quando você acaba de pagar, quando você vai morar no seu apartamento, você já acabou de pagar. É um negócio que vale a pena conhecer. E é suave, é tranquilo, muito bom mesmo. Já falei para vocês para visitarem lá no Passeio Estela Maris a loja da Algás. Não deixem de fazer, não. Algás Conforto. Vale a pena. Você vai entender como é que você pode utilizar o gás para melhorar a sua condição energética, que não está brincadeira nesse país. Não está brincadeira nesse país. Cada vez pior, né? Então vamos lá. A presidente vai para a televisão e diz assim: vai cair o preço da luz. Ela sobe. É um negócio sério demais. Então, nós temos que ir para as alternativas, né? Não tem outra coisa. Quer sair com o teu carro novinho de uma loja que tem aqui, como se ele tivesse saído da fábrica, gastando meio litro de água só? Então, conheça a Ecoprime. É uma loja ali na Deputado Zé Lages, logo depois do Palato, em direção ao Santo Eduardo. Vale a pena, gente. Vale a pena. O carro sai que parece que saiu de fábrica. É uma coisa espetacular. Você tem o procedimento normal, o procedimento de enceramento técnico, etc. Mas tem um procedimento chamado espelhamento, que eu vou fazer no meu carro esse mês. Espelhamento, que você não acredita no que você vê. Então, vá lá conhecer, porque vale a pena. 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, esse buffet que faz parceria conosco. 20 anos. De vez em quando eu me engano, em vez de dizer 20 anos do buffet, eu digo 20 anos da Isabel, ela fica rindo. 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, essa amiga maravilhosa que a gente tem, uma profissional de primeira, uma guerreira. Puxa, é espetacular. Parte-papo. Uma semana no filé do Zezé. Excelente. A outra semana na Bodega do Sertão, onde você se sente dentro do sertão. Voltamos já.